Aproveitando que vocês vão estar de pé, nós vamos fazer uma oração, e daí vou deixar o pastor Cleber, posteriormente vocês vão estar sentando, mas nós vamos orar neste momento que nós vamos ouvir a ministração, viu? Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, o pastor Cleber que vai estar falando do teu amor neste instante, abençoando, ó Deus, a cada um assim, Pai, como deixar os seus lares e que possam voltar ricamente abençoado, Pai, no nome de Jesus, que essa ministração possa, Pai, fazer lá no coração de cada um, trazendo benefícios do Senhor para todos aqui estão, Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém. Vamos receber com a salva de palmas, gente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz. Amém? Obrigado, Pai, pela oração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós somos guiados por Ele desde o início do culto, com a oração, até o término. E se você não se dispersar, se você não perder a atenção, você vai levar para sua casa grandes coisas, porque Ele tem para você. Amém? Eu quero dizer para vocês, antes de tudo, que eu amo vocês. Eu te amo. E quando eu digo que eu amo vocês, eu não estou aqui cobrindo uma brecha entre a abertura e a ministração. Quando eu digo para vocês que eu amo vocês, eu realmente amo vocês. A palavra de Deus me diz que a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Eu amo vocês e essa é uma dívida que eu tenho muito grande com vocês. Amém? Eu quero dar um uta em vocês, eu posso? Abra os braços. No 3, tá bom? Uta. 1, 2, 3. Uta. Amém. Aplauda ao Senhor. Tu és santo, ó Deus. Obrigado por essa família linda. Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos leva nessa noite a nós vivermos este amor. O tema dessa mensagem é verdade, mas em amor. Nós vamos meditar junto nelas, amém? Segundo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O anjo da igreja é o pastor, é o líder, é o presbítero. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, conforme o capítulo 1, versículo 20. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E quem está falando aqui com o João, quem está ditando para o João a carta, para João escrever, é Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ele se revela a João, ali na ilha de Patmos, e ele diz a João: João, escreve e envia essas cartas às 7 igrejas. E essa carta é enviada à carta de Éfeso. Versículo 2 diz assim: Jesus falando com a igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tem tolerado homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. 4. Contra vocês, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém. Obrigado a Deus pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós.
nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos a Teus pés nessa noite. Fala aos nossos corações. Amém. Pode se assentar. Amém? Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, nós estamos exatamente no ano 95 depois de Cristo. E quem governava aqui era o imperador romano, César Domiciano. E ele era um homem que não aceitava nenhuma opinião diferente da dele, não aceitava nenhuma postura diferente a qual ele decretasse. Então, os cristãos, para ele aqui, eram pessoas que estavam gerando confusão dentro do reinado deles. Porque ele tinha um ponto de vista, ele tinha um pensamento a respeito da religião, e ele não aceitava o cristianismo, ele não aceitava isso. Então, ele se armou contra os cristãos de uma forma tão severa e de uma perseguição tão grande. A igreja de Roma, ela tinha um domínio muito forte. Quando Jesus veio, Jesus implantou dentro de um império existente, de um império romano existente, Jesus faz surgir ali dentro um novo reino. Então, dentro de um reino já existente, que era o reino romano, Jesus, ali no meio, dentro dele, faz surgir um novo reino. E esse reino, diferente do que era de costume, esse reino, ele não era um reino de ódio, era um reino de amor, não era um reino de espada, mas era um reino de rendição. Esse reino que Jesus implantou não era um reino de quem ganha as coisas, ou de quem rouba as coisas, mas era um reino de quem dá. De quem dá. Jesus aqui, ele não está tomando o poder, porque alguém que toma o poder, ele destitui o poder atual, tira e toma um novo poder. Jesus aqui também não era um sucessor, porque aqui o imperador César não deu a sucessão a Jesus. No contexto de reino ali, de império, Jesus aqui, somente no contexto, não estou aqui dizendo que Jesus, ele é um revolucionário, mas o que Jesus está fazendo aqui é uma revolução. É uma revolução dentro de um ambiente onde havia ódio, onde havia guerra, onde havia perseguição, onde havia morte, onde o que imperava era a autoridade, era o poder. Jesus ali começa a disseminar ali uma nova maneira de vida, a maneira do reino, onde o amor, onde a graça, onde o perdão, onde a entrega era a essência daquele reino, era a essência do governo que Jesus veio implantar aqui. E o que acontece? Aconteceu que com o passar do tempo, as perseguições foram se tornando acirradas, as dificuldades passaram a existir, e a igreja de Éfeso, o contexto de Éfeso é o seguinte: a igreja de Éfeso surgiu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi até a cidade de Éfeso. Aquela cidade era um ambiente, uma província muito importante para os romanos. Ali havia um centro comercial muito grande, e a cidade ali de Éfeso, eles tinham como uma principal renda a produção de imagens da deusa Diana. E quando Paulo entrou na cidade com o evangelho de Jesus Cristo, muitos, mas muito mesmo, começaram a se converter a Jesus Cristo, a render a sua vida a Jesus Cristo. E começaram a abandonar as imagens, começaram a abandonar a vida pagã, começaram a abandonar os costumes da sociedade e viver uma vida cristã, que Jesus Cristo nos ensinou. Uma vida de amor, de graça, de rendição. O livro de Éfeso nos conta o seguinte, que o pessoal começou a achar ruim, começou a dizer: olha só, a gente está ganhando menos, a gente não está vendendo mais as imagens porque o pessoal está abandonando, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos perseguir Paulo, vamos confundir Paulo, vamos atrapalhar Paulo. E aí começou a perseguição dentro da cidade de Éfeso. Isso fez com que surgisse ali uma igreja forte, uma igreja corajosa, porque naquele ambiente onde o evangelho estava se expandindo, estava também havendo perseguição, havendo morte, havendo destruição.
naquele ambiente, a igreja começou a se fortalecer, a igreja começou a defender o evangelho com coragem, a igreja começou a defender o evangelho com garra, com vigor, mas isso fez com que a igreja ficasse forte, dura, corajosa, mas começou a fazer com que a igreja perdesse a sensibilidade do amor, começou a fazer com que a igreja perdesse a sensibilidade da ternura. E o apóstolo Paulo se preocupava muito com isso. Tanto é que enviou a Áquila e Priscila para Efésios, para a cidade de Efésios, e tempo depois enviou Timóteo, para que eles ajudassem ao fortalecimento da fé ali, para que ajudassem os irmãos a viverem em amor, a passarem por aquelas provas, vivendo verdadeiramente o reino de Deus. Isso está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Paulo diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Antes, seguindo em verdade, aquilo que Jesus Cristo estava dizendo para João, aqui no livro de Apocalipse, que nós lemos, dizendo assim: conheça suas obras, versículo 2 de Apocalipse, conheça suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu aqueles que eram impostores. Essa era uma igreja verdadeira, a igreja verdadeira que Paulo está dizendo aqui em Éfeso, na carta de Éfeso. Paulo está dizendo assim: antes, seguindo a verdade, ou seja, não deixe que os costumes do mundo te abrace, te domine, não deixe que o pecado te influencie, não deixe que a idolatria te engane, não aceite aquele que dizem ser cristão, mas não são, aqueles que pregam a mentira, aqueles que vivem a vaidade. Sejam verdadeiros mesmo, defenda a fé, defenda o amor, defenda o evangelho com garra, com verdade. Mas, olha o que Paulo diz aqui, em amor. E olha o que Jesus está dizendo aqui em Apocalipse: eu sei quem vocês são, eu conheço as suas obras, eu sei o quanto vocês têm sofrido, o quanto vocês têm passado adversidade, eu sei o quanto vocês têm passado dificuldade, eu sei que vocês trabalham para a minha obra, vocês não faltam dos cultos, vocês estão na célula, vocês ali gastam tempo de verdade com a obra de Deus. Eu conheço, eu sei que vocês trabalham de verdade. E Jesus aqui em Apocalipse diz também que eu sei o trabalho árduo que vocês estão tendo. Eu sei que, eu sei que vocês estão sofrendo no ambiente familiar, eu sei o sofrimento que você passa no seu trabalho, eu sei a perseguição que você tem na escola, eu sei os problemas que você está enfrentando no financeiro. Jesus está dizendo: eu sei as dificuldades, a árdua que você tem, eu sei que você está passando por problemas de saúde, eu sei, eu te conheço. E ele diz assim: eu sei também que vocês passam dificuldades, todas essas dificuldades, em todas elas vocês têm sido perseverantes, vocês não têm abandonado a igreja, vocês não têm abandonado o evangelho. Eu sei que vocês têm vivido isso com garra, com perseverança. Mas Jesus, ele pede para que João escreva a Éfeso, a igreja de Éfeso, o seguinte: mas apesar de vocês serem uma igreja top, a igreja não é 4 paredes, não é uma instituição, uma organização. A igreja não é uma organização, a igreja sou eu, a igreja é você. Jesus olha nos teus olhos nessa noite e diz: eu sei que você é top, eu sei que você é perseverante, eu sei que você tem coragem, eu sei que você tem ânimo, eu sei disso. Eu sei que apesar das tribulações que tem abatido em sua vida, você tem se mantido firme.
Mas Ele olha nos teus olhos e diz o seguinte: mas tenho contra você algo. Você perdeu a essência, a ternura, a sensibilidade do primeiro amor. E Jesus está dizendo aqui no versículo 5 de Apocalipse, que se não se lembrar, se não se arrepender, se não voltar a como era no começo, ao primeiro amor, Jesus diz assim, versículo 5, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que isso representa? Isso diz, se você não retornar ao início, ao coração quebrantado, ao verdadeiro amor, à essência, aquela ternura do amor, você vai deixar de ser igreja, mesmo estando aqui na igreja. Você vai deixar de pertencer ao reino dos céus. Sabe o que isso diz? Que muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, Senhor. E Ele dirá, mas eu não conheço. Perderá o reino, perderá os céus. Porque lhe faltou a ternura, lhe faltou o amor, lhe faltou a sensibilidade. Precisamos observar o que Jesus está dizendo. Eu quero que você olhe para o seu dia a dia. Eu quero que você olhe para como você tem se comportado diante do teu marido, como você tem comportado diante da tua esposa. Você talvez tenha dito para eles palavras de verdade com aspereza. Você tem dito a verdade para ele, para ela. Mas você tem dito isso com amor? Eu quero que você olhe para o seu dia a dia, olhe para o seu relacionamento com o teu pai. O teu pai tem dito a verdade para você com relação às suas atitudes. E você tem ouvido ele com amor? Ou você tem olhado com os olhos de indiferença? Olhos de ira? Olhos de contenda, de raiva? Olhe para quando você comenta com alguém sobre o outro alguém. Você tem dito a verdade a respeito dessa pessoa, mas a verdade que você diz, você tem dito com amor, porque se talvez nós disséssemos essa verdade para alguém com amor, nós talvez não diríamos, porque provavelmente não há amor naquelas palavras. Olhe o seu dia a dia, quando você diz a verdade para aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que mentiu para você. Você tem dito a verdade para esta pessoa, mas a verdade tem soado da tua boca com amor. Porque não importa o que façamos, mas tudo o que façamos, tudo que fizemos, tudo que fizermos, precisamos fazer com amor. Porque o amor é a essência de Deus. O amor é o próprio Deus. E se nós não vivemos o amor, nós não temos em nós a imagem dele. Não importa quem nós somos, ou que título nós temos, que função nós exercemos, ou o quanto nós possuímos, aquilo que nós fizermos no nosso dia a dia, se não fizermos com amor, tudo será em vão. Tudo será em vão. Existe um ditado popular que diz aí, a verdade, ela é dura. Quase, mas obrigado. A verdade, ela é dura e dói. Não é assim? A verdade é dura e dói. Gente, se a verdade doer, é porque provavelmente ela está desacompanhada de amor. E se a verdade estiver desacompanhada de amor, não existe Jesus Cristo aí, não existe a essência de Cristo nessa verdade. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo.
A verdade que nós dissemos para os nossos filhos, para os nossos pais, a verdade que nós dizemos para os nossos cônjuges, para os nossos patrão, para os colegas de trabalho, a verdade que nós olhamos e dizemos para as pessoas na rua. Se essa verdade dói com ira, com contenda, com discórdia, com intriga, com rancor, com mágoa, essa verdade é desacompanhada de amor e não tem nada a ver com Cristo Jesus. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque Cristo é a verdade e Deus é amor. Não há distinção, não há separação. Se você vive a verdade, você vive em amor. Se você vive o amor, você vive em verdade. A unidade dentro da Trindade. E nós só podemos ser um se a essência de Cristo estiver em nós. E nós demonstramos isso no nosso dia a dia, com o nosso comportamento diante das pessoas. Jesus, Ele nos conhece. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe tudo o que nós temos feito. Ele sabe todo o sofrimento que nós temos passado. Ele sabe as lutas, a adversidade que nós temos vivido, a falta de saúde, as adversidades financeiras. Ele conhece a cada detalhe da sua vida. Ele sabe de cada detalhe da sua vida. Mas nada do que você viva de sofrimento, adversidade, angústia, medo, dor, é justificativa para você pecar. Lembra de Moisés? Porque o povo deixou ele irado, ele foi lá e deu cajadada na pedra. Estar no deserto não é desculpa para a gente pecar. Não existe. Deus entende. Jesus, Ele olhou nos olhos de Pedro depois que ressuscitou e disse assim: Pedro, olha no fundo dos meus olhos, você me ama? E aí a gente conhece a história. Pedro diz: sim, claro que eu te amo. Jesus olhou para ele e falou o seguinte: se você me ama de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar a ovelha representa cuidar de alguém com amor, cuidar de alguém com carinho. Assim como Jesus, eu olho nos teus olhos hoje e digo para você: você ama Jesus? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, sabe o que Ele diz para você nessa noite? Trate aquele que Ele tem colocado diante de você todos os dias com amor, com ternura, com carinho. Trate aquele que Ele tem colocado diante de você todos os dias com respeito, com integridade, com verdade. Jesus disse: você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está querendo dizer que se você o ama de verdade, você tem que zelar por aqueles que Ele coloca em sua vida, zelar pelo amor, zelar pelo carinho. O que Jesus está dizendo para Éfeso aqui em Apocalipse não é diferente do que Áquila e Priscila disse, não é diferente do que Timóteo disse, não é diferente do que o próprio apóstolo disse, que precisamos como igreja viver em verdade, mas viver a verdade em amor. Porque, queridos, não tem como desassociar. É mentira se eu disser que amo a Deus, mas não demonstrar isso ao meu irmão. Estou mentindo se eu disser que ouço a voz de Deus, se eu não consigo ouvir o meu Pai. Estou mentindo se eu disser que respeito a Deus, se eu não respeito aquele que Deus colocou sobre mim, seja no trabalho ou seja em que âmbito for. É mentira. Porque existe uma relação, uma associação entre amar o próximo como a mim mesmo, da mesma forma que Deus me amou. Porque se eu aborreço meu irmão, se eu não amo aquele que Deus colocou na minha frente, eu sou mentiroso. Digo que amo a Deus, mas não amo de verdade. Precisamos viver a verdade em amor. Era para vocês dizerem comigo. Precisamos viver em verdade em
Obrigado. Irmãos, a igreja de Éfeso perdeu a ternura. Mas diferente do que às vezes a gente pensa, a gente acha que quando a gente perde a ternura, a gente para de fazer alguma coisa por alguém. Mas perder a ternura, perder o primeiro amor, não é necessariamente deixar de fazer algo por alguém, porque a igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse, nos diz que eles eram uma igreja de excelência. Eles ajudavam o próximo, eles cuidavam dos necessitados. A igreja de Éfeso era uma igreja de excelência. Sabe quando a mãe está lavando a roupa para o filho, para o esposo, para a família? Está cuidando com amor e carinho. Aí a criança ou o marido, sei lá, chega em casa com uma mancha na roupa, com um barro, com a sujeira. A mãe olha para o filho e fala assim: o que você fez com essa roupa? Eu passei horas lavando essa roupa no tanque lá. E você tem a coragem de voltar para casa com essa roupa suja desse jeito? O que acontece é que às vezes a gente faz as coisas como a igreja de Éfeso fazia, só que a gente perde a essência. A gente passa a fazer as coisas e deixa de esquecer, e se esquece por quem nós estamos fazendo. Nós trocamos os valores, nós damos valores nas coisas que nós fazemos e não para quem nós fazemos. Eu dei o exemplo aqui da mãe, me desculpe, mas isso é geral, em todas as áreas. Quando nós fazemos alguma coisa e exigimos algo em troca, é porque provavelmente nós estamos fazendo por algum motivo que não seja o amor definitivo por essa pessoa. Não estou dizendo que não ame, não estou dizendo que a mãe não ama o filho, estou dizendo que ela perdeu a ternura. Esse é um exemplo que eu estou dando sobre todas as áreas de nossa vida. Não estou dizendo, Jesus aqui olhou para a igreja de Éfeso e não disse: vocês perderam o amor. Jesus está dizendo: vocês perderam o primeiro amor, a essência, a sensibilidade. É isso que não pode. Então, às vezes a gente pensa que quando a gente perde o amor, a gente para de fazer as coisas. A igreja de Éfeso fazia muita coisa e Jesus disse para ela que eles perderam. A gente pensa que quando a gente perde o amor, que perder o amor é sinônimo de desânimo. Eu não amo mais. Não. Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso era perseverante. Eles faziam tudo que eles faziam com perseverança. Com perseverança. A gente pensa que perder o amor mas não. Perder o amor é uma queda. Perdeu, caiu, sumiu. É uma queda. E toda queda é um pecado. E a consequência, Jesus diz aqui no versículo 5, que se não se retratar e voltar ao primeiro amor, a como era antes, vai deixar de ser igreja. Vai deixar de viver no reino. Vai deixar de ir para o céu. É possível que a gente faça o que a gente faz, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na família, seja para favor para alguém, mas é possível que a gente faça sem amor. Talvez a gente faça por obrigação, talvez a gente faça por rotina, talvez a gente faça por medo, talvez a gente faça por recompensas, talvez a gente faça pela presença. Mas se não fizer o amor, se não tiver o amor, se não tiver a essência do amor, tudo o que a gente faz é em vão. E que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso é justamente isso. Olha, eu não estou falando sobre vocês não terem amor. Estou falando vocês sobre a ausência da sensibilidade, a ausência da ternura, a ausência daquele primeiro amor. Eu olho para minha esposa
Por favor, se coloquem em pé. Que risada feia minha. Eu olho para minha esposa e digo que eu a amo demais. E sou feliz, Mori, por ter você ao meu lado, por ter você como minha esposa. Eu te amo todos os dias e cada dia mais. Obrigado por dividir esses momentos preciosos da sua vida comigo. Obrigado. Pode se assentar. Eu amo minha esposa e amo de verdade. Mas vocês conseguem identificar o amor que eu sinto por ela por palavras? Palavras é suficiente para demonstrar o meu amor? Não. Se eu digo que eu amo, esse amor deve ser acompanhado por obras, como se diz, por fatos. Por atos. E eu aprendi isso com Douglas Gonçalves. E quero perguntar para vocês nessa noite. Se vocês tiverem a oportunidade de descobrir de fato se eu amo a minha esposa, com uma palavra, com uma pergunta, eu quero que vocês se interajam comigo. Qual pergunta vocês fariam para mim, para descobrir se eu amo a minha esposa de verdade ou não? Que pergunta você perguntaria a mim, numa entrevista, para descobrir se eu amo a minha esposa de verdade ou não? Se eu lavo a louça? Atos de serviço. O que mais, Pastor Júlio? O que eu daria por ela? Muito boa. Já aconteceu várias vezes. O que mais? Com uma única pergunta. Clédes. Oh, que lindo! Se eu iria, a levaria aonde ela quisesse. Se eu iria e a levaria aonde ela desejasse. Mais alguém? Mais duas, pelo menos. Boa! Boa! Daria sua vida por ela. Nunca reclamou do que ela tem para oferecer. Boa. Porque tem homens que têm dificuldade. Acompanharia onde ela fosse? Mais alguém? Ele falou, se eu gosto de cupcake que ela faz. Eu gosto. Oh, gente. Acho que não. Se eu teria coragem de fazer alguma coisa que entristecesse o seu coração. Fizesse chorar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos entrar em espírito de oração.
E a verdade é que nós temos vivido os nossos dias em família, nós temos vivido os nossos dias em sociedade, seja no trabalho, na escola, seja aqui dentro da igreja. E nós precisamos realmente viver como Jesus nos ensinou, viver em amor. Mas é possível também que este primeiro amor que nós perdemos, talvez não seja pela esposa, talvez não seja pelo trabalho, talvez não seja pela obra que nós fazemos. É possível que esse primeiro amor, talvez, nós tenhamos perdido por Deus. E eu quero que você se imagine dentro de uma sala. E dentro dessa sala está só você. E aí você ouve a porta rangendo. E quem está abrindo esta porta é o próprio Cristo. E assim como fez a Éfeso, ela te cumprimenta, te abraça. Jesus Cristo te cumprimenta, te abraça. Fala tudo o que você tem feito de bom. E olha nos teus olhos. Ele faz a seguinte pergunta. Ele diz para você: você me ama? Você se disponibilizaria em atos de serviço por amor a mim? Jesus olha no fundo dos seus olhos e te diz: o que você daria por mim? O que você abriria a mão por amor a mim, como demonstração do teu amor verdadeiro por mim? Você iria aonde eu pedisse que você fosse? Faria o que eu lhe mandasse fazer? Você daria sua vida por mim? Você reclama de quando eu te peço algum favor? Você me acompanharia aonde eu fosse? Você teria coragem de em algum momento me fazer chorar? Jesus olha nos meus olhos e olha nos teus olhos e diz: precisamos voltar à essência, à ternura do primeiro amor. Jesus olha nos meus olhos, Jesus olha nos seus olhos e diz que nós precisamos voltar no trato com o nosso pai, com a nossa mãe. Ele olha nos nossos olhos e diz que nós precisamos de verdade amar todo aquele que Ele coloca no nosso caminho. Ele diz que nós precisamos perdoar, que nós precisamos realmente nos entregar. Espírito Santo, dai-nos, Senhor Deus, direcionamento para que possamos, Senhor, retornar à essência do primeiro amor. Flui dentro de nós. Abra os teus olhos. No versículo 5 de Apocalipse 2, Jesus nos dá 3 passos. 3 passos de como nós retornarmos ao amor, ao primeiro amor. Ele diz assim: lembre-se de onde caiu. Esse é o primeiro passo. Precisamos olhar para trás e avaliar quem nós éramos e quem nós nos tornamos. Precisamos olhar para trás e identificar qual foi o momento e por que nós deixamos de ser aquilo que Cristo sonhou que nós seríamos. Precisamos trazer em memória aquilo que nos dá esperança. Olhar para aquele dia em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Olhar para aquele dia que nós o amamos de verdade.
olhar para o momento em que nós tínhamos um trato com os nossos pais de respeito, de amor, de quando nós amávamos o nosso cônjuge com a essência daquele verdadeiro amor, de quando nós vivíamos em sociedade, no trabalho, aquele primeiro emprego, quando você recebe um aumento de salário, quando você honra o seu patrão. Com o passar do tempo você foi perdendo a essência do amor ao fazer a obra, quando nós cantamos, quando nós tocamos, quando nós pregamos. Aquele amor, aquele anseio, aquele desejo intenso. Às vezes é possível que nós hoje fazemos o que fazemos simplesmente por fazer, nem nos tocamos ou nos apercebemos o porquê fazemos. Nós ajudamos o próximo. Por que você deu carona para fulano? Ele estava indo a pé, tinha uma vaga no carro, eu dei carona para ele. Você perdeu a essência do amor? Esse é o verdadeiro motivo, porque se tinha uma vaga no carro. Precisamos retomar a essência. E o primeiro passo que Cristo nos dá aqui, para nós retomarmos ao primeiro amor, é lembrar de quem nós éramos e quem nós nos tornamos hoje. É lembrar daquilo que Cristo sonhou, que nós seríamos e de quem nós somos hoje. Lembrar do momento em que nós caímos. E por que nós fizemos isso? Para que possamos mudar. É uma autoavaliação. Mas a lembrança ela é não suficiente. A lembrança, ela nos traz uma comparação de quem nós somos e quem nós éramos, mas ela não é suficiente. Jesus, ele vai para o segundo passo. Ele diz assim, olha, vocês precisam lembrar de onde vocês caíram, mas lembrar não é o suficiente. Vocês precisam se arrepender. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 4, do 8 ao 10. Cheguei-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isso é humildade, isso é arrependimento, isso é reconhecimento. Porque não basta nós sentirmos saudades de quem nós éramos. É preciso que nós nos arrependemos de como nós estamos nos comportando hoje. Agora, reconhecer quem nós nos tornamos e quem nós éramos e aonde nós caímos, e se arrepender disso, de tudo isso, não é o suficiente. Isso não traz cura. O que traz cura é o que Jesus nos dá no terceiro passo. Ele diz: pratique as obras que praticava no princípio. Jesus está dizendo assim, volta, 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 volta. Houve um momento da minha vida, de solteiro, em que eu já não sentia mais prazer em ficar em casa de sábado e domingo. Eu queria fazer qualquer coisa, menos ficar em casa. Eu falava para o meu pai e para minha mãe assim, puxa, que tédio que está esse domingo. Tem nada para fazer. E eu ficava arrumando desculpas para poder passear, para poder ocupar o meu domingo, porque eu achava que ficar com os meus pais em casa não era gostoso. Hoje, todos os sábados e domingos, minha esposa passa com a minha sogra aos sábados, e ao domingo eu e ela, nós passamos juntos com minha sogra no sábado e aos domingos com os meus pais. Antes eu queria estar em qualquer outro lugar, mas hoje eu sinto falta e desejo estar com eles. Eu cresci dormindo e dividindo o quarto junto com o meu irmão. Mas houve um dia que eu falei, mãe, eu não quero mais dormir no mesmo quarto que meu irmão. E nós nos separamos de quarto. Hoje eu sinto falta de quando eu dormia junto com ele. Me arrependo dos dias em que eu criei contenda com ele. Não é necessário, não é apenas lembrar. Não é apenas se arrepender. É preciso voltar. É preciso voltar
a viver como nós vivíamos, a fazer o que nós fazíamos. O amor, a essência de quando nós conhecemos a Cristo, de como nós exercíamos a nossa fé cristã, de como nós tratávamos o nosso próximo. É preciso voltar. Eu não sei como que você é ou como que você foi. Eu não sei como que é seu relacionamento com teu pai, com tua mãe, com teu cônjuge. Eu não sei como que você é no trabalho com os teus líderes, com teu companheiro, com aquele que é inferior a você, com aquele que é superior. Eu não sei como você trata as pessoas, como você é dentro da igreja. Eu não sei, mas o que nós precisamos fazer é voltar. É voltar. Pois esse é a verdadeira essência do Evangelho. É se lembrar de quem nós éramos e de como Cristo sonhou que nós seríamos. É lembrar daqueles momentos, se arrepender e voltar. Por favor, pegue um papel para mim, um diácono, por gentileza. Quando eu falo a respeito de primeiro amor, talvez você não entenda com clareza. Eu quero lhe contar uma historinha para eu encerrar, que eu compartilhei com algumas pessoas. O marido, ele foi para a esposa no supermercado para comprar as coisas da semana ali, sabe? Não é uma compra do mês, são as coisas da semana. Obrigado. Ele foi até o supermercado para comprar as coisas da semana. E aí ele passou as compras no caixa e fazendo o cálculo de quanto gastaria para não gastar mais daquilo que ele tinha no bolso. Ele pagou a mulher do caixa e ela devolveu uns trocados para ele. Aí ele pegou aqueles trocados e falou: viu, quanto é que custa esse batom aí, chocolate, esse batom aí? Com quanto dá para eu levar com esses trocados aqui? Aí ela deu 3 para ele. Ele comprou 3 e ficou contente porque ele poderia levar para sua esposa e seus 2 filhos. E aí ele chegou em casa com um chocolatinho, os filhos dele estavam ali na sala brincando, e ele pegou, deu um para cada um. Os meninos fez festa. Abriu aquele chocolate, se lambuzou, comeu, agradeceu o pai, deu beijo, e todo contente. Ganhou chocolate, o meu é maior que o seu e tal. Aí um comeu primeiro, queria comer o do outro, e as crianças fez festa com o chocolate. Aí ele, contente com a postura das crianças, né, com a reação das crianças que o surpreendeu, ele foi no mesma panca com a esposa dele. Tirou o docinho da mão, entregou para a esposa, todo sorriso no rosto. Ela catou aquele batom, olhou com desprezo para o batom, e olhou para a cara dele assim, e falou assim: isso que você me traz? Ele ficou espantado. Ele ficou espantado. Aí ela concluiu a frase: quando nós éramos namorados, você me dava uma cesta da Cacau Show. Aí a gente noivou, virou caixa de bombom da Nestlé. A gente casou, virou um bombom, um sonho de valsa. E agora você está me trazendo isso? Queridos, não é que ele não amava a sua esposa, mas é que precisamos voltar à essência do primeiro amor. Precisamos voltar a amar como nós amávamos no começo. Não é que você não ame mais seu pai, sua mãe, seu filho, seu trabalho, sua igreja, sua função. Não é que você não ame mais, mas é que nós precisamos retomar a essência do primeiro amor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em verdade e em amor todos os dias de nossa vida. Amém? Aplauda ao Senhor.